Zacarias, profeta Zacarias, dos menores profetas, né? Não pela sua quantidade do tamanho, porque não tinha abrangência, não. É porque a quantidade de capítulos em seu livro é conhecido como dos profetas menores. Zacarias capítulo 2, do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Levantei os olhos e vi, e eis que um homem tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde você vai? E ele respondeu: vou medir Jerusalém, para saber a sua largura e o seu comprimento. E eis que o anjo que falava comigo se afastou, e o outro anjo veio se encontrar com ele e disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém. Soberano Deus e Pai, está entre nós a sua palavra. Nós pedimos ao Senhor que fale e ministre no nosso coração pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, a história que nós falamos aqui, contada, melhor dizendo, a visão que nós contamos aqui, me perdoe, contado pelo profeta Zacarias, o homem responsável por reestruturar Jerusalém. O Senhor aqui aliviando o sofrimento do povo de Deus cativo na Babilônia e lembrando a eles das promessas do Senhor, fazendo alianças a partir da sua obediência. Agora, o Senhor prometendo restaurar o povo de Deus, a Jerusalém, a Sião. Irmãos e amadas irmãs que estão aqui, nós também estamos vivendo um período de incertezas. A propósito, nós estamos caminhando, lembra-se, num vale, abismos. Nós estamos vivendo em um momento de muitas incertezas. Você sai pela manhã, não sabe se volta. Você entra à igreja e não sabe o que pode acontecer no cenário ali. Você sai de manhã cedo com saúde e volta doente. Estamos vivendo momentos de guerras, de crises, momentos com problemas de crises econômicas, desastres naturais, pandemias, violência, e vivemos instabilidade emocional que parecem que nos cerca o nosso mundo que vivemos como nuvens escuras que não se dissipam. Tem crente vivendo assim também. Parece que nós passamos anos e anos vivendo o mesmo cenário. Tem crente que a sua jornada até hoje, todo instante da sua vida é um mundo obscuro de incertezas. Não se encontrou ainda. Este é o cenário atual. E em meio a tudo isso, irmãos, muitos se perguntam: aonde está Deus? Cadê Deus nessa hora? Por certo, o Senhor não existe. Quantos cristãos que um dia encheram igrejas, ocuparam lugares no altar, sentaram nessas cadeiras, por exemplo. Quantos cristãos, irmãos, vamos dizer assim, vamos mudar essa palavra cristão para crente, sentaram nos bancos de uma igreja, louvaram, adoraram, oraram, pregaram a palavra, anunciaram o evangelho da graça, subiram aqui em cima, contaram testemunhos e hoje já não estão mais entre nós. Quantos irmãos que lá fora eram até boas pessoas, praticavam o bem, mas quando entraram para dentro de uma chamada denominação, transformaram-se.
se transformaram em religiosos, briguentos, arrogantes, homens cheios de si, que carregaram uma Bíblia debaixo do braço, ter uma autoridade eclesiástica, pisa nos outros. Talvez, quando ele estava lá fora, compreendia mais as pessoas, mas aqui dentro, pisa e humilha. E ainda tem um título de pastor, ou seja, quem for, e tem a audácia de dizer assim: Deus pode até perdoar, nós não. Tem a audácia de repetir estas palavras. Colocam-se na posição do próprio Deus ou acima dele. Ou quantos que estão assistindo o culto agora e que acham que podem colocar Deus contra a parede, dizendo as seguintes palavras: se Deus existe, se de fato Ele é, hoje Ele vai falar comigo, porque se não falar, eu não piso mais nos atos do Senhor, não sou mais crente. Essa inversão de valores tem acontecido, irmãos, conosco. O povo de Deus, chamado povo de Deus, está vivendo instabilidades emocionais, invertendo a história, se corrompendo. Irmãos, pensando que a cadeira e o trono de Deus, eu e você podemos assentar. Não, o trono é do Senhor. Achamos que agora, sim, nós desesperados, como ímpio, Asaf vai dizer: posso fazer tudo isso? Quem é Deus? Ele não vê nada, Ele não se manifesta, Ele não está vendo nada disso. Onde está Deus? Como podemos encontrar segurança em tempos tão turbulentos, né, irmão? Como nós, como cristãos, podemos encontrar segurança em tempos de tanta devastação? Hoje, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, eu quero trazer uma palavra de encorajamento a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você vive este cenário dentro da sua casa, propriamente dita na sua vida hoje, que olha para a parede da sua casa, para os móveis, para os seus filhos, para a sua família, até para a sua saúde, e pergunta: Senhor, aonde está Deus? Louvado seja Deus. Olha a minha situação, olha como eu estou vivendo, olha a minha vida, olha como eu estou me comportando, Senhor. Eu estou em desespero, eu estou profundamente angustiado, angustiada, profundamente triste, Senhor. Onde está Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor. E a resposta que quero trazer aqui esta noite, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra de encorajamento, não que seja minha, mas baseada em Zacarias, irmãos, 2, versículo 5. Eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o seu Senhor. Assim diz o seu Deus: eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. A glória de Deus está neste lugar, queridos. A glória de Deus está se manifestando neste lugar esta noite. Em um mundo em que o evangelho é vendido, em um mundo em que pessoas vão à igreja somente para pedir coisas, em um mundo em que seus filhos se envolvem com coisas ilícitas, em um mundo que um casamento não dá mais certo e agora simplesmente abandona, vai embora, vira as costas, ele que cuide da vida dele. Eu não quero mais viver isso e está tudo certo, e nós abraçamos como se fosse o nada. O Senhor está dizendo pela sua palavra: eu serei uma muralha de fogo ao redor dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Deus que nos dá o privilégio de estarmos junto dele. Esta noite o Senhor está dizendo: por mais que o mundo desabe, por mais que os problemas aconteçam, por mais que as tempestades se levantam, o Senhor está no meio desta cidade. Esta coluna de fogo está posta sobre a sua vida. Você pode ter segurança em meio ao caos. Você pode ter segurança em meio aos seus desafios. Você pode ter segurança daquele que promete segurança minha a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Eu e você podemos ter segurança, porque entendemos que o Deus conosco
o Emanuel, louvado seja Deus. Ele é como uma coluna de fogo que consome todas estas coisas. Este versículo nos revela algo poderoso. Quem nosso Deus é, louvado seja Deus. Quem Deus é e como Ele age na vida daqueles que confiam no Senhor. O Senhor está dizendo pela sua palavra que se você confiar no agir de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, pode cair à direita, pode cair à esquerda, e eu e você não teremos atingido, até os dardos possam ser lançados, possa ser que Deus permita que flechas sejam lançadas contra a minha vida e a sua, mas o Senhor está dizendo que este fogo quebra o arco, corta a lança e põe fogo nos carros. Louvado seja Deus, porque Ele é o dono da guerra, Ele é aquele que guerreia a minha guerra e a sua, e nos garante a vitória pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos esta pergunta: aonde está Deus? Talvez você veio aqui esta noite desta maneira. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde está Deus? Cadê Deus desta hora? O Senhor está dizendo pela sua palavra, Ele está ao seu redor, Ele promete ser uma muralha de fogo, Ele promete ser uma muralha de fogo ao nosso redor, e esta imagem é impressionante. Uma muralha representa proteção, segurança, limite, enquanto o fogo simboliza poder, purificação e presença divina. Louvado seja o nome santo do Senhor. A muralha significa segurança, proteção, louvado seja Deus, e algo que separa você de outras coisas, enquanto o fogo significa poder, purificação e presença divina. Se você precisa deste fogo e desta muralha, o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele será a muralha, que Ele será o fogo que você está necessitando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Clame por Jesus, louvado seja Deus. Se todo esse caos está em sua vida, tenha certeza viva no vosso coração, o Senhor providenciará, será provisão a você desta muralha e deste fogo que você precisa para enfrentar os caos da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós lembramos da história de Moisés, o Senhor enviou a eles um fogo para aquecê-lo, uma coluna de fogo para aquecê-lo durante a noite. Louvado seja Deus. E providenciou a eles nuvens que cobriam durante o dia para que eles não se queimassem. O Senhor é provisão, o Senhor é auxílio, Ele é libertação, Ele é salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Talvez você veio aqui esta noite perdido no seu sentimento, sabe Deus como está o seu coração, mas eu tenho certeza que esta mensagem está alcançando a sua vida. Só Deus sabe como você chegou aqui, qual é o sentimento mais profundo do seu coração. Se pudesse, talvez as suas palavras em oração eu tiraria esse sentimento do meu coração, arrancava em minhas mãos e jogava fora. Eu desejo uma nova vida. O Senhor está dizendo pela sua palavra, se você deseja uma nova vida, Ele tem a vida que você precisa, Ele tem a proteção que você precisa, Ele é a muralha sobre a sua vida, Ele é o fogo que queima. Louvado seja Deus. Todo pecado, toda imundície, toda sorte de preocupação, deseje para o seu coração a presença de Deus manifesta, seja como muralha ou seja como fogo. Ele quer se manifestar dentro do seu coração, Ele quer manifestar dentro da tua alma. O Deus da provisão está aqui esta noite e está alcançando você mais uma vez. Ele é o braço estendido em meio ao caos, Ele é o braço estendido na angústia, Ele é o braço estendido na adversidade, Ele é o braço estendido nas tempestades da sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Às vezes nós desanimamos, irmãos, e às vezes não há mais uma condição clara. Quando nós olhamos, há cheio de dúvidas, há muitas preocupações, há muitas agonias, mas há uma condição clara. Além de tudo isso,
Nós precisamos estar dentro do limite desta muralha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem muito crente que quando o sapato aperta, quando ele vê a carranca dos problemas, irmão, quando ele vê as carrancas dos problemas, o que ele faz? Ele extrapola os limites do Senhor e pula o muro do outro lado, ele abandona os limites de Deus. Claramente dizendo, ele sai dos olhos do Senhor, mas ele nunca sai do alcance. Louvado seja Deus, ele prefere o outro lado, ele sai os limites do Senhor. E que são esse limite? São os princípios de Deus, são os seus mandamentos e a vontade de Deus para a nossa vida. Se você colocou o seu coração na circunstância e saiu dos mandamentos do Senhor, e saiu da vontade de Deus, saiu dos princípios do Senhor, há um convite irresistível da graça irresistível. Esta noite o Espírito Santo te convida, vem novamente para a presença do Senhor. Por mais tempo que você tenha de crente, tem muito crente que saiu dos princípios cristãos, abandonaram os mandamentos do Senhor e esqueceram a sua fé em algum lugar. O Senhor está dizendo pela sua palavra que eu estou aqui te convidando mais uma noite. Vem novamente para os meus limites, entra dentro desta muralha que Deus colocou. Nela tem proteção, nela tem paz, nela tem salvação, nela tem transformação, nela tem recomeço de vida e um plano maravilhoso para a sua família, um plano maravilhoso para a sua casa, um plano de restaurar a sua história. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha! Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando, irmãos, percebemos ou permanecemos, percebemos que estamos saindo e decidimos permanecermos nos limites do Senhor, experimentamos sua proteção e a sua salvação. Louvado seja Deus. Você está com medo do quê? Se há medo no seu coração, é porque você extrapolou os limites do Senhor. Quando o Senhor diz, fé é crer para ver. Louvado seja Deus. Fé não é ver para crer, e fé é crer para ver. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você crer e estiver dentro dos limites do Senhor, dentro desta cerca, desta muralha, deste limite, o Senhor está dizendo pela sua palavra que grandes coisas o Senhor tem a fazer em sua vida, grandes transformações Deus tem para fazer em minha vida, grandes coisas o Senhor tem a fazer pela sua família, grandes coisas o Senhor tem a fazer pelo teu ministério, grandes coisas o Senhor tem a fazer sobre o teu trabalho. Se continuarmos sendo abençoados, não, mas se continuarmos sendo abraçados pela palavra do Senhor, alcançados pelo ministério, evangelho da graça, alcançados pela salvação e dominados pelo domínio do Senhor, governados pela palavra do Senhor, Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem obra para a tua casa, Deus tem transformação, e eu tomo posse. Deus tem um recomeço, uma nova história para você e eu vivermos, se quisermos viver nos limites do Senhor, em obediência, em reverência, em santidade. A promessa do Senhor, a promessa de Deus, quando Ele fala que será uma muralha de fogo, Deus diz, eu mesmo serei, eu mesmo serei. Versículo 5, parte B, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Note que ele não diz, vou construir uma muralha. Ele está dizendo assim, eu mesmo serei. Deus não delega a sua proteção. Deus não vai mandar alguém ir te proteger. Tem uns pregadores aí que dizem assim, Deus vai enviar anjos. Deus não delega proteção. Deus é quem protege. A Bíblia diz, Deus é o guarda fiel do seu povo. Salmo 121. Ele não está dizendo, eis que enviarei a você anjos. Não,
Quando você lê o texto de Josué, vai dizer exatamente: eu estarei contigo todo dia da sua vida, eu livrarei, eu protegerei, eu serei isso, eu serei aquilo, eu farei com que a minha palavra se cumpra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, louvado seja Deus. Portanto, a proteção do Senhor não é terceirizada, louvado seja Deus, Ele é a nossa própria proteção, Ele mesmo assume a responsabilidade de cuidar de nós, louvado seja, engrandecido o nome do Senhor. Essa promessa foi dada ao povo de Israel, após anos de exílio e de sofrimento. Eles estavam voltando para Jerusalém, eles estavam indo viver a glória da segunda casa, louvado seja Deus, uma cidade devastada, destruída, sem muralha física, para proteger de seus inimigos, mas Deus lhes assegura que não precisava temer, porque Ele seria a sua defesa. Talvez você não saiba, a palavra eu defenderei, ou se esforce, tenha ânimo, não temas, é a frase mais repetida em toda a Bíblia. É Deus assegurando proteção, é Deus assegurando guia, é Deus assegurando salvação, é Deus assegurando proteção, cuidados, louvado seja o nome santo do Senhor. No contexto da igreja contemporânea, naquela época, o povo está residindo, ou melhor, voltando para uma cidade devastada, destruída, muros caídos, cidade queimada. No momento de hoje, no contexto atual da história que vivemos, muitos de nós também nos sentimos vulneráveis, em todos os cenários, em todos, tanto na saúde, quanto no trabalho, quanto no casamento, quanto com os filhos, quanto com a finança. Se você sair de casa para ir ao supermercado, você se sente vulnerável, enfim. Irmãos, parece que o inimigo está atacando de todos os lados, mas está. Parece que há, irmãos, guerra de todos os lugares, problemas financeiros, doenças, relacionamentos desgastados, ataques espirituais em todas as áreas. Não sou o profeta do caos, mas todos nós sabemos o que vemos aí. Os nossos filhos hoje estão sendo agredidos, a família está sendo agredida pela grande mídia. Quando nós vemos os nossos filhos sendo influenciados para coisas que não é bíblico, coisas que você como pai não aceita, como mãe não aceita, a família está sendo agredida covardemente, irmãos, e unilateralmente, todos os lados. Nós às vezes, não, está tudo em paz, está tudo azul, está tudo bonito. Não, irmãos, a família está correndo um grande perigo, a igreja futura está correndo um grande perigo, louvado seja Deus, e nós estamos sendo atacados de todos os lados, mas a boa notícia, louvado seja Deus, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. A resposta é Salmo 121, aquele que habita no esconderijo, ou melhor dizendo, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, direi do Senhor, louvado seja Deus, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, louvado seja Deus, Ele é a nossa segurança, louvado seja Deus, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro presente, louvado seja Deus. Está dizendo e afirmando que a minha segurança está no Senhor, louvado seja Deus. Elevamos os nossos olhos para os montes, e de onde nos virá o socorro? A resposta também é: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar os teus pés. A palavra vacilar os pés significa, Ele socorre a sua moral, louvado seja Deus, para não passar vergonha, para não ser humilhado, envergonhado, escrachado, não, mas Ele nos sustenta pela sua palavra. Ele é o guarda fiel do seu povo, é um Deus que não dorme, não tosqueneja, é um Deus que não fica estressado quando você ora, é um Deus que não se estressa quando você pede, é um Deus que não se estressa quando você pede por socorro, mas Ele é um socorro presente na angústia. Pode descansar no Senhor, porque é nele que temos proteção, é nele que nós temos guarida. Serei a sua glória no meio dela,
quando estamos debaixo da proteção de Deus, nossa vida se reflete sua presença e o seu poder. Quando estamos com o Senhor, quando algo vai bater em nós, a glória de Deus se manifesta em nós. De que maneira, irmãos? Não significa que crente está numa bolha, que agora, graças a Deus, não vamos mais ser cerceada a nossa vida por malfeitores, está tudo bem, não é nada disso. É porque ele recebe aquilo ali, ele olha para aquelas coisas ali, Deus proverá. E vamos para casa. Claro que a gente perde a paz de Deus, ficamos tristes, amargurados. Esses dias aconteceu algo muito doloroso, falamos aqui sobre uma irmãzinha da congregação que está no Brasil, lá do Ceará, que destruiu a família, a igreja inteira. Claro que não estamos livres disso, porque a terra está cheia de gente de coração maldoso, perigoso, pessoas que brincam com a vida alheia. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o que Deus nos assegura é estar junto conosco para passar nesses momentos de nossa dificuldade. A muralha de fogo, irmãos, significa que vamos ter o Senhor neste momento. O fogo é um símbolo de juízo e de purificação sobre a nossa vida. Quando Deus é a nossa muralha de fogo, Ele repele os ataques do inimigo e impede que o mal chegue até nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem algum mal preparado para a sua vida hoje, o Senhor está dizendo pela sua palavra que está sendo repreendido agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tem algum mal preparado sobre a sua vida, o Senhor está repreendendo este mal agora. Todo mal sobre a sua vida, preparado contra o seu casamento, contra a sua casa, seja espírito ao contrário. Irmão, 3 anos de ministério, eu não me lembro de ter pregado isso. Se tem alguma seta demoníaca, satânica e diabólica feita contra a sua vida, Deus está repreendendo agora. E se for sobre a minha vida, este mal vai cair em nossa presença agora, porque se tem uma muralha, Deus honra a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor, ela é imutável. Se tem alguma seta demoníaca, satânica, diabólica, se tem uma legião de demônios colocados contra a minha vida, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor está dizendo pela sua palavra que está sendo quebrado toda aliança satânica sobre a sua vida agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quem quebra isso é a presença de Deus manifesta, é o juízo do Senhor, é a purificação de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Luz não combina com trevas. Se há trevas em sua vida, porque é ausência de luz. Se há luz em sua vida, não há trevas mais nela. Louvado seja o nome santo do Senhor. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 8:31, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está limpando a sua casa agora, Deus está limpando o seu coração agora, Deus está trabalhando sobre a sua vida agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se algum mal se levantou sobre a sua vida, Deus está repreendendo agora pela força da sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Descansemos. Há uma muralha de fogo posta sobre a nossa vida, que está dominando a nós. E nela ninguém pode deter. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.